Trabalhadora da casa. O evangelho dessa noite, gente, é do livro Coragem, tá? E ele vai falar sobre a fé, né? E a pergunta que ele vai fazer o tempo todo no evangelho é se nós cremos, né? Se nós cremos em Deus. E quando a gente às vezes pergunta para alguém, né, se a pessoa crê em Deus, né, ela fala que sim, mas muitas vezes na hora que ela é chamada a dar o seu testemunho de fato, quando vem ali uma experiência, uma dificuldade, muitas vezes aí a nossa fé nem sempre se prova e se mostra verdadeiramente como deveria. Então, hoje nós vamos pensar um pouquinho e conversar sobre a nossa fé, tá bom? Então, vamos nesse momento, procurando a melhor posição nas nossas cadeiras. Vamos procurando nos desligarmos, gente, do mundo lá fora, das preocupações, das tensões do dia. Vamos procurando, através do silêncio, acalmar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração. E nesse silêncio nós vamos nos conectando com a espiritualidade. Essa espiritualidade, feliz com a nossa presença aqui, que ela possa nos dar a orientação, nos dar a fé, nos dar a confiança necessária para que possamos prosseguir nessa jornada, sempre seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, do livro Coragem, gente, eu sempre gosto, né, de mostrar os livros, são livros bons para a gente ter, né, na nossa cabeceira. E quando às vezes nós estamos perdidos e às vezes nos falta coragem, uma boa leitura, né, e o Chico, através de vários espíritos, traz sempre um bom ensinamento. Então eu falo que antes da gente às vezes reagir de imediato a determinadas situações da nossa vida, vale a gente serenar um pouquinho, né, tranquilizar, e às vezes quando nós temos muitas dúvidas, procurar uma orientação. E às vezes abrir um livro, né, pode ser aquela orientação que nós estamos precisando. Se não vai nos dar a resposta de imediato, mas pelo menos vai nos acalmar, nos tranquilizar, para que a gente possa tomar a decisão mais acertada. E ele começa assim, então: se crês em Deus. Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Gente, em tempos, né, de mídias, de redes sociais, nós somos o tempo todo atravessados por essas calamidades, né, por essas ondas catastróficas de que algo terrível o tempo todo vai acontecer. É lógico que nós vivemos, né, e se nós vivemos, nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins, que são próprios, né, da condição que nós vivemos, desse mundo de expiação e provas. Nós passamos, gente, por desafios, mas também passamos por alegrias, por boas surpresas, e não só por catástrofes, não só por coisas ruins. Mas é aquilo que eu sempre falo, as coisas boas parece que elas não têm o mesmo alcance das calamidades, né? Uma notícia ruim, ela toma uma proporção e todos ficam sabendo, né, com uma rapidez muito maior do que as notícias boas, o que é uma pena, né, gente? Porque as notícias boas precisam também ser divulgadas, compartilhadas, porque ao contrário das catástrofes, das calamidades, ela nos acalma, ela nos
tranquiliza, elas nos dá aquela segurança de que estamos indo pelo caminho certo. E quando a gente só ouve coisas ruins, ou pelo menos, gente, o prenúncio, né, dessas coisas ruins, isso gera uma ansiedade, gera um desconforto, e não é à toa que nós vivemos no mundo com tantas doenças mentais, né? As doenças que vêm em consequência desse desequilíbrio por conta de tantas informações, por tantas questões que nós somos atravessados. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ser tocados por essas informações que chegam. Então hoje quem viu a TV, se tem algum parente ou se não tem um parente mineiro, né, ou do litoral, que passou e está passando ainda por essas calamidades por conta dessas chuvas muito fortes, não tem como, né, gente, independente se nós somos dessa região ou não, a gente se compadece e nós nos preocupamos, entristecemos, nos solidarizamos com os nossos irmãos que estão passando por uma dificuldade, que perderam, se não parentes, perderam bens materiais, perderam aquilo que às vezes foi fruto de um trabalho inteiro. Então não tem como a gente não ficar triste junto, não sofrer um pouco. Mas isso é o fato posto. Mas muitas vezes, gente, a mídia divulga até para conseguir, né, seguidores e que pessoas estejam atentas ali acompanhando, divulgam notícias que muitas vezes elas não se concretizam, elas não são verdadeiras, mas que de alguma maneira ela cria um engajamento e todo mundo quer ver. Eu fico assim assustada às vezes com quantas pessoas gostam, por exemplo, de ver acidente. Fala que teve um acidente com não sei quantas vítimas. Nossa, gente, muitas pessoas querem ver. E eu fico pensando qual é a necessidade real de você ver certas coisas. O que aquilo vai mudar a sua vida, né? O que de fato vai trazer de bom você ver certas situações de sofrimento, né? Que qualquer ser humano ou um animal passe, né? Porque às vezes é situações mesmo, na mídia hoje tem isso, de sofrimento de animais, de pessoas, e o outro se compraz, ou pelo menos se interessa em ver e compartilhar determinadas informações. Então eu falo e penso assim, gente, nós já temos desafios suficientes, que é a nossa própria vida, né? Nós já temos lá aquilo que nos foi proposto como experiência nessa encarnação, que nós devemos cuidar. E a gente então ficar prestando muita atenção no outro ou naquilo que causa muito sofrimento, às vezes a gente descuida de nós mesmos, ou trazemos para nós mesmos um sofrimento maior do que nós precisaríamos. Então, vamos crer em Deus e confiar que Deus olha não só, né, por nós, mas por aqueles irmãos também que estão passando por dificuldades e por problemas. E de que maneira a gente pode ajudar? Sempre encaminhando uma oração, um pensamento, boas energias, boas vibrações, para que as coisas aconteçam e se desenrolem da melhor maneira possível. E naquilo que nos cabe, se nós podemos contribuir, colaborar e ajudar, também é sempre muito bem-vindo. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Gente, eu sempre brinco, né? Já repeti isso várias vezes aqui fazendo o Evangelho. Não dá para ser feliz sozinho, né? Não é que a gente não possa estar bem quando estamos só, né? Esses momentos são importantes, mas nós viemos aprender a conviver, a viver com o outro. E por que nós viemos com esse aprendizado, gente? Porque nós precisamos trabalhar o nosso orgulho, nós precisamos trabalhar a nossa vaidade, e é através do outro, é através da convivência, de viver com, que eu aprendo a respeitar, né? A respeitar o outro que é diferente de mim.
E ao mesmo tempo eu entendo que a vida tem sentido nessa caminhada conjunta, nessa caminhada coletiva. Eu não posso estar bem, mas se o resto da humanidade está passando por dificuldades, eu não posso estar bem se na minha família tem alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, por um problema sério de doença, se falta o alimento necessário. Então, quando eu escolho a maneira e a ética de ser e estar nesse mundo, eu preciso pensar que essa minha escolha passa necessariamente por viver coletivamente. Então, o que é bom não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para a coletividade. E quando nós aprendemos isso, com certeza a gente nunca estará sozinho. Mesmo nas dificuldades, eu vou achar um tempo para estar com o outro. Ou quando a minha dor for muito forte, mas aquele irmão, aquele amigo, aquele companheiro de jornada chega para dar um abraço gostoso, para dizer, olha, você não está sozinho. Ou às vezes para não dizer nada, mas só por estar conosco, a vida com certeza fica melhor. Então nós precisamos crer, crer em nós e crer no outro como nosso irmão, como nosso companheiro de jornada nessa vida. Ninguém se encontra nessa vida, gente, por acaso. Se nós estamos aqui hoje, eu estou compartilhando com vocês um pouquinho do Evangelho, vocês com boa vontade ouvindo, porque nós tínhamos esse encontro marcado, é o nosso compromisso, é o compromisso que nós assumimos em juntos buscarmos um mundo melhor, cada um à sua maneira, às vezes concordando, às vezes discordando de mim, não tem problema, gente, desde que isso seja de maneira respeitosa, a gente discordar do outro, da maneira que o outro pensa, fala, isso é legítimo. Mas o que não cabe é o desrespeito. Então, conviver, isso vale para a nossa vida em família. Mas eu não concordo com o jeito dele, eu não gosto da forma com que ele fala, eu não acho que dessa maneira seja melhor. Nós não podemos esperar ter a família perfeita, o ambiente perfeito, a cidade perfeita, a casa espírita perfeita, gente, para que nós possamos agir coletivamente e tentar fazer algo em prol, primeiro, de nós mesmos, porque o nosso compromisso primeiro é conosco. Mas o outro não está fazendo, o outro responde por ele, eu respondo por mim. Então, nós não podemos deixar de fazer porque o outro não está fazendo, ou na família ninguém concorda, então eu largo para lá, não é assim. Às vezes a gente vê um pai, uma mãe falando, cansei, vou largar para lá. Não dá para largar para lá. Como é que um pai, como é que uma mãe deixa para lá um filho? Como é que nós, como humanos, viemos aqui com o intuito de aprender, de caminhar juntos? Como é que eu abandono o meu companheiro de jornada? Esse que está na rua, que passa fome, que passa frio, que fica na chuva, ele é meu irmão, gente, é seu irmão, é responsabilidade de todos nós. Quando a companheira falou do alimento, um arroz, um feijão, um macarrão, às vezes é tudo que a pessoa tem para comer. Então, se não me custa colaborar, não precisa ser nessa casa, mas onde quer que você esteja, dê um pouco do que você tem em prol daquele que nada tem. Ou dê um pouco de si para alguém que precisa, porque amanhã será você. Às vezes não a precisar do arroz, do sabonete, da farinha, mas a precisar de afeto. E uma mão que estende, é a mão que também recebe. Isso é o viver coletivamente, é o caminhar junto. Então nunca estaremos sozinhos se nós criarmos uma rede. Às vezes a gente vê a pessoa chegar à idade madura e dizer que está só. Meus netos não vêm me visitar, meus filhos não querem saber de mim, os vizinhos, os amigos. E onde está a nossa responsabilidade nisso? Será que quando nós
podíamos, nós não ficávamos com preguiça de receber o amigo, de visitar o outro, de ir na casa de um parente. A gente estava sempre cansado, nas festas a gente nunca ia. Tá? Ah não, velório também não vou, porque eu não gosto de velório. Não se trata de gostar, gente. Um velório é um lugar que você vai, embora a gente como espírito até sabe, né? Não é pelo espírito, você vai pelas pessoas, pelas relações que você tem. Olha, se um amigo seu, se uma amiga sua perdeu um ente querido, o que você pode? Você pode estar junto com ela. Você não vai tirar a dor dela, mas você vai estar junto nessa caminhada. Então, são pequenas coisas que nesse mundo, né, fluido e muito rápido que nós vivemos, a gente vai abrindo mão, né, de certas coisas, da convivência, e quando a gente percebe, nós estamos sozinhos. E aí a gente vai lá, poxa, que pena, né? Por que eu não dei atenção para aquele amigo? Por que eu não alimentei, né? Assim, aquela relação? Por que eu não chamei para um cafezinho na minha casa? Por que eu não fui tomar um café com um amigo para poder compartilhar? Porque é isso que dá sentido para a nossa vida, né? E quando os filhos ficam adultos, às vezes, gente, nós contamos mais com os amigos do que com os próprios filhos. Não é porque o filho, a filha não quer, mas ele está no outro momento da vida dele. E às vezes o amigo, o colega, é aquele que vai te socorrer no momento de dificuldade. Então, precisamos pensar nisso. Quantas vezes na casa espírita a gente está passando por uma dificuldade e a gente chega aqui e recebe um sorriso, alguém que dá um abraço e a vida fica melhor, né? A gente se sente mais fortalecido. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias de que te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensas e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fel e censura. Então é o que o Evangelho fala: perdoe o Senhor, Ele não sabe o que faz. Então quando alguém, né, te faz o mal, é melhor que seja ele, não você, a praticar o mal, porque o mal que você sofreu, tá, doeu, mas vai passar. Agora, aquele que te causou de maneira intencional, né, o mal que te prejudicou, existe a lei de ação e reação, né? Tudo que vai, volta, gente, né? É a lei da física, ação e reação. Né? Eu dou um soco na parede, a parede dá um soco na minha mão com a mesma intensidade e sentido contrário. Isso é a lei da física e é a lei da natureza também, né? No ensinamento de Jesus está lá, né? O que você faz, você recebe. É dando que se recebe. Então o que eu estou dando? Eu estou dando coisas boas, estou dando palavras ásperas, amargas, azedume. E o que eu recebo em troca? Presta atenção, o que a vida está te dando? Tá? Ah, a coisa não está boa para o meu lado. Então presta atenção, o que você está oferecendo? Né? Porque pode ser que você também não esteja oferecendo coisa muito boa. A minha mãe, eu falo sempre na minha mãe, assim, foi um grande aprendizado na minha vida. A gente chegava quando garoto reclamando, porque fulana, porque minha irmã, porque minha tia, porque não sei o quê. E a minha mãe muito tranquila falava: minha filha, quando a gente está achando todo mundo chato, e ela não completava a frase. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando a gente está achando que todo mundo, que o mundo está péssimo, que ninguém é bom o suficiente, volta o dedinho para nós e pensa, né? Então o que a minha mãe estava querendo? Minha filha, chatinha está sendo você, né? Que está achando todo mundo, mas ela na sabedoria não precisou me desagradar, mas para me mostrar, olha, toma cuidado, né? Quando você está achando todo mundo chato, né? Talvez você precise repensar aí o que você está fazendo. Se crês em Deus, caminhará na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista.
é um pouco do que nós já falamos. O outro não vai concordar comigo, gente. Né? O outro é um espírito com E maiúsculo, ele é uma individualidade. Ele pode ser meu filho, aí você fala às vezes, nossa, nem parece que é da família. Né? Mas às vezes a gente não ouve esse comentário, nem parece que é da família. E às vezes, gente, determinados espíritos encarnam na nossa família com um propósito de aprender e com o propósito de nos ensinar a paciência, a tolerância, ensinar o amor, né? E ele vem no seio daquela família justamente porque ele precisa ser acolhido, ele precisa ser apoiado, amparado, para que ele dê continuidade a essa existência. Então, às vezes, ao invés da gente maldizer, né, ou mesmo reclamar, pensar que todos que cruzam o nosso caminho traz junto uma lição, né? Traz junto uma experiência e um aprendizado. E se ele está equivocado, se ele comete, né, os seus erros, vai ter o tempo. É como uma sementinha, gente. A semente, dizia o Chico, ela precisa da escuridão para brotar. É como nós, né? Antes da gente florescer como espíritos, nós precisamos às vezes mergulhar nas nossas profundezas. E lá, gente, às vezes nós vamos encontrar coisas que a gente não gosta, né? Nossas imperfeições, aquilo que a gente gosta de esconder, às vezes até de nós mesmos, mas que é importante, através da nossa reforma íntima, através da nossa avaliação constante, do nosso aprimoramento, a gente buscar limpar, né, essas gavetinhas internas e tirar de lá o que a gente não precisa mais. E como aquela semente floresce na primavera depois de ter vivido na escuridão, ela vai brotar, né, bonita e frondosa e dar uma árvore frondosa com frutos e flores. Assim somos nós, gente. Assim são os espíritos que convivem conosco, né? Às vezes uma pessoa que comete os seus equívocos, que comete seus delitos, ela está tentando aprender. Ninguém erra porque quer errar. Se eu cometo as minhas falhas é porque nós seres humanos, se cometemos nossos enganos, muitas vezes é pela ignorância, é pelo não conhecimento das consequências dos nossos atos. Ou por muitas vezes achar, não, eu estou correta, é desse jeito mesmo, a gente querendo acertar. Quantas vezes nós não erramos? Quem aqui, gente, pensou que estava, em algum momento da sua vida, já não pensou que estava fazendo o correto e lá na frente parou para avaliar, ou porque fez uma reflexão, né, uma análise, né, das suas ações, ou porque às vezes alguém chegou para você e disse, um filho, por exemplo, mãe, não foi legal o que você fez, pai, você não precisava ter falado desse jeito, não é? Da mesma maneira, a mãe para o filho, né? Você se equivocou, poderia ter sido diferente, mas tem formas e formas de falar, né? A maneira que afasta e aquela que aproxima e que traz o outro para si. Muitas vezes, basta a aceitação, gente. Basta o respeito para você aproximar de alguém ou para alguém se aproximar de você. Mas o julgamento, ele é muito cruel. Aquele que fica apontando o dedo, principalmente se colocando numa posição de que eu tudo sei e você nada sabe, isso não cria vínculos, não cria uma comunicação efetiva e verdadeira. E na convivência diária e pacífica, no respeito ao outro e a nós mesmos, que nós vamos aprendendo a construir relações verdadeiras, construir boas relações. Elas não vêm prontas, gente, né? Não tem um casamento que nasce pronto, aquela coisa de foi encontro de almas. Nem na novelinha das 6 é assim, gente.
tem os desencontros lá, não tem? Então o que tem? Tem pessoas adultas, pode ser que aqueles espíritos tivessem sim, né, que estar junto de alguma forma para cumprir, né, um aprendizado aqui, uma experiência. Eles precisavam vivenciar essa experiência nesse momento aqui. Mas isso não quer dizer que será para sempre também, porque companheiros de jornada eles vêm e vão. Da mesma forma, às vezes pessoas vêm até nós, de repente a gente não entende porque elas saem da nossa vida, não é nem às vezes nem de forma intencional, mas cada um segue o seu rumo. Era aquele período, era aquele momento que nós tínhamos uma experiência. Eu aprendi, outras experiências, outras pessoas virão, e dessa forma a gente dá continuidade à nossa existência. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos, e te obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Então, gente, lembrar, mesmo nos nossos momentos finais, quando chegar o nosso momento, né, e bater a nossa porta e dizer para nós, né, Márcia, está na hora, né, você cumpriu sua jornada aqui, está na hora de você seguir para uma outra jornada. Ainda assim, gente, Deus estará comigo. Às vezes, na hora da morte, por exemplo, uma pessoa que cometeu algum equívoco na sua vida, ofendeu alguém, se naquela hora, gente, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que a pessoa ficou ali sofrendo, por que teve que passar por tudo isso? Porque às vezes ela precisava rever um filho, precisava rever o irmão, ela precisava se perdoar, ela precisava perdoar o outro para que o espírito dela tivesse paz e pudesse partir. E nessa hora, ainda que em silêncio, se ela arrependeu, né, do seu ato, daquilo que ela cometeu, porque naquele momento ela desconhecia ou porque ela não sabia fazer diferente, o Pai é misericordioso e não abandonará. Então, é isso. Nas dificuldades, nas dores, gente, por mais difícil que esteja sendo o momento que você esteja vivendo, lembrar sempre, Deus não desampara o seu filho. Ah, mas eu errei, né? Às vezes aqui nos trabalhos a gente ouve o Espírito dizer, né, no trabalho na Câmara de Paz, que ele não merece estar aqui, que ele de alguma maneira cometeu equívocos em vidas passadas, mas ele merece sim, né? Todo filho merece uma segunda chance e o Pai não quer deixar ninguém para trás. Então a importância da gente estender a mão quando esse não julgar, quando esse pelo menos aceitar o outro com as suas fraquezas, com as suas falhas, mas de alguma maneira entendendo que somos todos companheiros de jornada, gente. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Cada um com a sua condição, cada um com a sua, com o seu aprendizado, cada um com a sua malinha que você trouxe de vidas pretéritas. Você chegou até aqui. Você aprendeu muito, você tem muito o que compartilhar, você tem muito o que ensinar para aqueles que convivem com você. Então, e se acha merecedor também daquilo que vem para você, que é bom, é merecimento, são suas conquistas, né? O que o Espírito angariou através das suas boas ações, das suas boas atitudes. Então, que a gente possa, para finalizar, crer sempre em Deus, e nos momentos difíceis, que a gente possa elevar ao alto o nosso pensamento, né, e pedir ao Pai, né, ô Pai, esteja sempre comigo, me proteja, me dê orientação. Eu não sei como conduzir nessa situação, mas me mostra, eu quero fazer o melhor, e coloca na mão de Deus, né, e confia que o Pai proverá. Faça a sua parte, não é ficar sentado ali só esperando. Faça a sua parte, você fez. O resto não é mais com você.
E lembrar, gente, que assim, o nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Então, às vezes, quando a gente não acredita e crê que Deus nos abandonou, nos esqueceu, ou que aquilo que a gente tanto espera e almeja não chega nunca, é porque talvez ainda não seja o momento. Então, creia no momento certo aquilo que precisa virar. Né? Virá para o seu aprimoramento, virá para te fazer, para nos fazer um espírito melhor. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nesse momento, nós vamos vibrando por todo o planeta Terra. Vibramos pelos países em guerra, que eles encontram o caminho da paz, da união entre os povos. Lembrando que todos somos irmãos. Não existe um país melhor que o outro, uma raça melhor que a outra. Somos todos companheiros de jornada. Pedimos pelo nosso país, vibramos pela nossa cidade, pelas cidades que estão passando nesse momento por dificuldade, por calamidades, que eles possam ser confortados, que eles possam ter fé de que tudo vai passar. Pedimos por essa casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, por todos os trabalhadores presentes e os que não puderam estar aqui hoje. Que essa luz vá até os nossos lares, envolvendo os nossos familiares em luz, proteção, muita fé e esperança. E humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos. Dai-nos fé, força e coragem para prosseguirmos na nossa jornada, sempre na companhia dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Graças a Deus. Boa noite, gente. Tenha uma boa semana. Bichinha roxa número 1.